Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Bíblia Curiosa. No vídeo de hoje, vamos explorar a morte de 5 homens que cometeram alguns dos pecados mais terríveis registrados na Bíblia. Mas antes de assistir, já te convido a se inscrever no canal e, se gostar, deixe seu like. Número 5. Rei Manassés. Manassés foi um rei de Judá, mencionado no livro de 2 Reis. Ele reinou por aproximadamente 55 anos. Manassés é conhecido por sua extrema maldade e apostasia durante seu reinado. Ele praticou a idolatria, construindo altares pagãos e adorando ídolos dentro e fora de Jerusalém. Ele chegou ao ponto de sacrificar seus próprios filhos como parte dessas práticas ímpias. Também consultou adivinhos e praticou a feitiçaria, desafiando diretamente os mandamentos de Deus. Sob seu governo, houve um declínio espiritual e moral significativo em Judá, resultando em grande corrupção e afastamento da adoração ao Deus verdadeiro. Manassés foi responsável por liderar seu povo para longe dos caminhos do Senhor, e sua maldade é enfatizada nas Escrituras como uma das mais graves. A Bíblia não fornece informações detalhadas sobre a morte de Manassés, apenas menciona que Manassés morreu e foi sepultado no jardim de sua própria casa, no jardim de Uzá. No entanto, é importante notar que, apesar de sua vida inicial marcada por maldade e apostasia, a Bíblia menciona que, durante seu exílio na Assíria, Manassés se arrependeu e buscou a Deus. Isso ressalta a capacidade do perdão divino, mesmo para aqueles que, em grande parte de suas vidas, se desviaram dos caminhos do Senhor. 4. Ramã. Ramã é um personagem bíblico que aparece no livro de Ester, no Antigo Testamento da Bíblia. Ele era um alto funcionário do rei persa Assuero. Ramã é lembrado por sua trama para destruir os judeus no Império Persa. Ele elaborou um plano para destruir todos os judeus no Império Persa, motivado principalmente pela recusa de Mardoqueu, um judeu, em se curvar diante dele. A rainha Ester, que também era judia e havia ocultado sua identidade, interveio para salvar seu povo. Durante um banquete, ela revelou ao rei Assuero a trama de Ramã e pediu pela vida de seu povo. O rei ficou irado com Ramã e, ao retornar ao quarto onde estavam, encontrou Ramã prostrado sobre a cama de Ester. Isso foi interpretado como um ato ainda mais ofensivo por parte de Ramã, e o rei ordenou que Ramã fosse enforcado na forca que ele mesmo havia preparado para Mardoqueu. Assim, Ramã encontrou seu fim por enforcamento, sendo castigado pelas consequências de suas más ações. Essa história é celebrada durante a festividade judaica de Purim, que comemora a salvação dos judeus da trama de Amã. 3. Abimeleque. Abimeleque, cujo relato é encontrado no livro de Juízes, foi um líder militar e político que emergiu na região de Siquém após a morte de seu pai, Gideão. Ele convenceu os líderes de Siquém a proclamá-lo rei. No entanto, seu reinado foi marcado por violência e traição. Abimeleque buscava poder e controle, mas sua ambição o levou a cometer atos cruéis, resultando em conflitos e tragédias. Abimeleque eliminou 70 irmãos, filhos de Gideão, na tentativa de consolidar sua liderança. A morte de Abimeleque é relatada no livro de Juízes. A narrativa descreve que, durante um cerco a uma torre em Tebes, uma mulher atirou uma pedra de moinho sobre a cabeça de Abimeleque, ferindo-o gravemente. Abimeleque, sentindo-se envergonhado por ter sido ferido por uma mulher, pediu a seu escudeiro que o matasse, para que não fosse dito que ele foi morto por uma mulher. Assim, o escudeiro atendeu ao pedido de Abimeleque e o matou com uma espada. 2. Judas. A morte de Judas Iscariotes é relatada no Novo Testamento da Bíblia, nos livros de Mateus e Atos dos Apóstolos. Após trair Jesus e entregar seu mestre às autoridades religiosas, Judas ficou atormentado pelo remorso. De acordo com o relato de Mateus após a traição,
Judas tentou devolver as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, admitindo que havia pecado traindo o sangue inocente. No entanto, eles recusaram o dinheiro. Judas então lançou as moedas no templo e partiu. Mateus capítulo 27, verso 5, relata a morte de Judas da seguinte maneira: Então ele foi e enforcou-se. Este método de suicídio é uma das interpretações dos eventos finais de Judas. No entanto, o livro de Atos oferece uma descrição um pouco diferente. Diz que Judas comprou um campo com o dinheiro da traição, onde ele caiu de cabeça e, rompendo pelo meio, todas as suas entranhas se derramaram. Isso sugere uma morte mais violenta e gráfica, possivelmente envolvendo uma queda. As duas descrições têm gerado alguma dificuldade de harmonização ao longo da história, mas ambas destacam a tristeza e o trágico fim de Judas Iscariotes após sua traição contra Jesus. Número 1. Rei Acabe. Acabe foi um rei mencionado na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento. Ele é retratado como o 7º rei de Israel e governou por cerca de 22 anos. Acabe é lembrado por sua união com Jezabel e sua influência negativa e idolatria. Jezabel era filha do rei Etbaal e trouxe consigo práticas religiosas pagãs para o reino de Israel, levando o povo a se afastar do culto ao Deus verdadeiro. A narrativa bíblica destaca os confrontos e conflitos que ocorreram durante o reinado de Acabe, incluindo a história do profeta Elias, que se opôs às práticas idolátricas e desafiou Acabe e Jezabel. Um evento notável é o confronto no Monte Carmelo, onde Elias desafia os profetas de Baal em um teste para determinar qual Deus é verdadeiro. De acordo com a narrativa bíblica, o rei Acabe morreu em batalha. O relato está registrado no livro de Reis, especificamente em 1 Reis, capítulo 22. No contexto, Acabe, rei de Israel, estava buscando recuperar a cidade de Ramote-Gileade, que estava sob domínio sírio. Antes de entrar na batalha, Acabe buscou aconselhamento dos profetas sobre o resultado da empreitada. Micaías, um dos profetas consultados, previu que a batalha seria desastrosa para Acabe. Ele descreveu uma visão na qual viu o Senhor permitindo que um espírito enganador influenciasse os profetas, levando Acabe a acreditar em um conselho falso e, assim, conduzindo-o à sua morte na batalha. Acabe ignorou o aviso de Micaías, participou da batalha e foi atingido por uma flecha disparada ao acaso. A flecha atingiu Acabe entre as juntas de sua armadura e ele morreu no mesmo dia, cumprindo a profecia de Micaías. Você já conhecia todos esses personagens? Qual você acha que teve o pior fim? Comenta aqui embaixo. E se gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Deus te abençoe.